Tudo bem, Bruno? Tô de volta, mudei de posição, vim aqui para a porta do CT, não tá rolando treinamento, mas já vou dar de cara, o Cruzeiro acabou de anunciar de forma oficial, algo que todos nós já sabíamos, o Nicão é jogador do time mineiro por 1 ano, por empréstimo. A informação que nós demos segunda-feira no ESPN.com.br e aqui também na ESPN foi: jogador vai, o São Paulo recebe R$1.200.000, os direitos vão estipulados em R$8 milhões e durante este período o Cruzeiro paga integralmente salários e encargos do atleta. E o São Paulo deixa de pagar durante este ano de empréstimo uma parte das luvas que pode chegar a R$5 milhões, que eram embutidas no salário que ele recebia aqui no Tricolor. Então o Nicão, que não se adaptou, não jogou nenhuma partida completa na temporada passada, as que começou saiu antes do final, outras ele entrou, jogou menos de 40% dos jogos do clube, muitas lesões, problemas particulares, adaptação da família a São Paulo. O Nicão agora é oficialmente do Cruzeiro. Com essa oficialização do Nicão e com aquela que vai acontecer em instantes do Léo Peleco no Vasco da Gama, se não for hoje será amanhã, os exames já foram feitos, o São Paulo perde 10 jogadores. O 11º, que também já está fora, é o Igor Gomes. Está treinando aqui ainda, mas está acertado com o Atlético Mineiro. O São Paulo vai ficar com uma porcentagem dos direitos do atleta para liberá-lo antes do final do contrato, 31 de março. E ainda poderemos ter 12º jogador a sair, André Anderson. O São Paulo não vai aproveitá-lo, está tentando repassar o empréstimo, e até um 13º jogador, o Valse, mas aí é uma situação, como ele não joga há quase 3 anos, não dá nem para falar que é uma perda, uma saída do São Paulo. O Valse deve renovar contrato que vence 31 de dezembro e ser emprestado pelo menos um trimestre, um semestre, para que o São Paulo observe em outro clube se o Valse tem condições, depois de 3 anos, de jogar futebol de forma eficiente, aquilo que é necessário para um atleta profissional que passou por grave cirurgia, 2 cirurgias, graves contusões. Dito isso, qual é a expectativa do São Paulo? Vou chamar aqui 2 caras que dispensam apresentações: Zete e Raí. Estavam ontem num evento que eu participei do lançamento do livro 1992, o Ano Eterno. 1992, o Ano Eterno, sobre as conquistas do São Paulo naquela ocasião. E os dois conversaram com exclusividade com a reportagem da ESPN e falaram um pouquinho sobre o tricolor paulista. Eu acho que o Rogério tem que arrumar, né, dentro do que ele percebeu esse ano, né, esse período que ele trabalhou. Eu acho que ele conhece esse elenco, né, conhece os jovens que estão vindo, mudou, faz parte, né, a mudança de alguns atletas. Eu acho que ele está no caminho para revelar grandes jogadores também lá da base, né? Como este ano de 22, eu acho que teve, se não me engano, 14, acho que foram 14 atletas da base no profissional, né? Então ele conhece bem esse elenco, né? O futebol vai evoluindo e os clubes aí, entrando na questão do São Paulo, né? E os clubes também têm que correr atrás do que existe de mais moderno, das soluções mais possíveis também para se manter no alto nível. Então eu acho que a necessidade, né, de estar sempre se questionando, se reinventando, fica ainda maior. E eu acho que o São Paulo, que sempre foi pioneiro, tem que estar sempre repensando isso para também se atualizar, para poder tá na ponta, né? Poder voltar à ponta e pensar em títulos desse mesmo do mesmo calibre que a gente conquistou há décadas atrás. Muito bem, falei de tanta saída, né, Bruno e companheiros, tenho que falar de chegadas também, né? Já tem 3 treinando aqui. Rato foi o último, antes o Rafael, goleiro, e antes ainda o Pedrinho, a primeira contratação. Lisiero e Orejuela, que voltaram de empréstimos, estão sendo aproveitados na pré-temporada. O Lisiero até com uma possibilidade de ser o substituto, pelo menos no início da temporada, do Reinaldo como ala pela esquerda, jogou muito tempo assim na base. E o São Paulo tem 4 negociações em andamento. A mais próxima, aquela que pode render algum fruto até sexta-feira, último dia dessa primeira parte, é a do Marcos Paulo, que pode vir por empréstimo, atacante do Atlético de Madrid.
Uma que está dependendo de um acerto de empréstimo com o Internacional é o David, não foi bem no Colorado. São Paulo quer o atleta, quer o atacante que brilhou com o Rogério no Fortaleza, mas não quer pagar o empréstimo, só assumir os salários. E isso ainda não foi resolvido com o time gaúcho. E duas que são mais complicadas são os dois estrangeiros. O Mendes, volante que pertence ao Los Angeles, termina o contrato agora, mas o São Paulo, além de um alto salário, além de luvas e tudo mais, tem que negociar toda tem que fazer toda uma negociação que envolve assim vários aspectos, vários obstáculos, não será resolvida do dia para a noite. E o Alan Franco, zagueiro argentino do Atlanta United, o São Paulo está tentando a contratação em definitivo ou empréstimo. Se for em definitivo, o São Paulo quer pagar em 3 anos. O time norte-americano quer receber em 1 ano. Então essa questão financeira sempre dá uma pegada aqui, principalmente no São Paulo, com a dívida e com as contas sendo colocadas em ordem. É isso por enquanto. Uma última informação, Brunão, que assim alivia, mas não muito, é que o zagueiro Diego, que passou por uma microcirurgia, um procedimento cirúrgico nas férias, começou hoje a fazer fisioterapia aqui no São Paulo e ele vai perder toda a pré-temporada. Então, quando estiver livre da fisioterapia, inicia a pré-temporada, aí só então vai ficar à disposição do Rogério. Não dá para contar com o Diego Costa aí nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, nem da Copa do Brasil, Bruno. É aquele problema, né, Edu, que você já vem contando já há algum tempo pra gente, da defesa do São Paulo, cada vez mais desfalcada e agora mais ainda com essa questão também do Léo Pelé. Valeu, Edu, obrigado, viu? Quanta coisa no São Paulo, mas assim, entre saídas aí do Nicão e do Léo, me parece que a do Léo vai ser mais sentida. Total. Nicão não, né, Renato? O Nicão, é o que a gente falou, é bom jogador, mas fisicamente já há um tempo, né, que não consegue. E aí faz sentido o São Paulo economizar essa conta toda que o Edu fez, as luvas, os salários. Na esperança de ele jogar lá e ter um retorno e, sei lá, fisicamente ficar bem. O Léo, pra mim, é um cara que, quando o São Paulo traz, eu imaginaria que ele estaria hoje saindo do São Paulo pra Europa. Não pra top de linha, mas pelo menos um mercado intermediário da Europa. Gosto, mas não deu esse salto. Acho que vamos ver se no Vasco ele consegue. Mas é o que o Edu falou, você fica com pouca opção, você fica com pouca opção de zagueiro, com um treinador que gosta de jogar com 3 zagueiros. Em alguns momentos, entendeu? E até a questão do Valls também, que o Edu pontuou ali, que até quero destacar, é uma pena, porque esse moleque é muito bom jogador, cara. Esse moleque no Sub-20, com o Jardim ainda na época, fazia lateral, jogava de zagueiro, muito bom na construção, perfil interessante também pra posição e não conseguiu jogar. Aí a gente olha ali as possibilidades. O Mendes, cara, eu particularmente eu não conhecia, mas a fase de grupos que ele fez na Copa, muito boa. Do lado do Caicedo, né, que é o cara do Brighton, eram os 2 volantes, o que eles sustentaram ali no meio de campo, um fôlego, uma pegada muito boa, eu acho que é um cara interessante. O Marcos Paulo, tecnicamente muito bom jogador, mas o que a gente já via no Fluminense, bateu na Europa, foi emprestado, não jogou onde foi emprestado, tá voltando, um jogador que sem bola compete muito pouco, muito desligado do jogo, é um jogador que não tem muito punch assim. Vamos ver, tecnicamente ele tem qualidade. E tem ainda a ida do Igor Gomes, como o Edu contou, lá pro Atlético, né, Calçade? O São Paulo está nesse movimento, né, de jogadores que saem, movimentos de jogadores que precisam chegar. O Rogério terminou a temporada, assim, deixando muito claro, bem para baixo ele estava, bem para baixo, Rogério Ceni. Então ele nem procurou disfarçar, eu acho que ele procurou mostrar a insatisfação dele e que o futuro não seria brilhante, mas ele também não tinha para onde ir. Assim, um clube brasileiro que desse melhores condições do que o São Paulo. Claro que tem outros, você tem clubes assim de reconstrução, é um pouco diferente, mas onde ele iria? Com mais oportunidades, mais contratações. Flamengo, Palmeiras, não é o caso. Então, é o que ele tem. Então ele precisa desenvolver uma equipe e alguns jogadores estão chegando. Mas é um trabalho de desenvolvimento. A grande novidade aí, é incrível falar isso, né? É que os clubes vão ter 15 dias a mais de trabalho antes da estreia do Paulista. Quer dizer, os clubes vão ter o normal. Claro que com
o Natal e o Ano Novo, mas os clubes vão ter aquilo que deveria ser o normal. Vão ter o mínimo, né? O mínimo, que aliás é muito pouco já, porque você pega em cenários mais desenvolvidos do futebol, não são 30 dias, você tem 30 dias, mais uns 10 de preparo, fica 40 dias entre um fim de um campeonato ou outro, às vezes dá 80, 90. Férias mais esses 40 dias. E a gente não consegue, né? Então aí que o futebol brasileiro tem que olhar, sim, para ver o que realmente está fazendo, do que só ficar olhando para a Copa do Mundo, o que deu certo, o que deu errado. É no dia a dia. Mas o São Paulo, vamos ver, não são aquelas contratações de impacto, são contratações que você precisa trabalhar. E o São Paulo não tem tempo para trabalhar, ele precisa produzir.